E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma aula. E o tema de hoje são as apostas devolvidas. Elas são boas ou elas são ruins a partir de uma visão profissional do tema? Então, essa é uma reflexão bem interessante que eu estou trazendo aqui para vocês. E antes de continuar, queria pedir que você desse uma curtida aqui no vídeo e seguisse, né, se inscrevesse no canal e também ativasse as notificações para estar recebendo sempre um aviso quando eu publicar um vídeo novo aqui no canal, para você ficar por dentro das atualizações, tá bom? Então vamos seguir. Nessa aula, esqueci de me apresentar, eu sou Eric Feitosa, sou apostador profissional e estou trilhando minha caminhada aí neste mercado de investimentos, tá bom? Então vamos lá debater um pouco sobre apostas devolvidas, um tema bem interessante. Quais são os mercados que a gente encontra esse tipo de aposta? Tá? Antes eu queria deixar claro algo que é muito importante para a aula de hoje. Tá? Eu foquei aqui nas devoluções integrais das apostas, tá? Porque facilita a nossa aprendizagem dessa reflexão que eu estou propondo a vocês aqui. Mas ela pode se desenvolver e chegar nas apostas que são divididas, né? Aquelas que são ganhas e devolvidas, né? Metade ganha, metade devolvida, ou metade perdida e metade devolvida. Também serve, mas são reflexões mais complexas e fica para depois. Então, primeiro tem que entender a base, que é essa reflexão das apostas devolvidas integralmente, tá? Onde é que a gente encontra esse tipo de mercado? Nas casas europeias ou nos mercados europeus, a gente tem o próprio Draw No Bet, que é o empate não tem aposta, ou DNB, tá? Que é um mercado muito famoso dentre os apostadores, que permite a devolução integral das apostas. Já no mercado asiático, a gente precisa entender as linhas, né? Porque a devolução está nas linhas, não está no mercado específico, como é o caso do Draw No Bet, tá? Não está no mercado específico, mas sim nas linhas. Então veja aqui, ó, as linhas de números inteiros, tanto nos mercados asiáticos, de handicaps asiáticos, quanto no over e under, elas representam possibilidades de termos apostas devolvidas, né? Mais 0, o menos 1, mais 1, menos 2, mais 2, menos 3, mais 3, tá? E aqui no over e under também, né? Over 1, under 1, over 2, under 2, over 3, under 3. Então, esses são os mercados ou linhas que nós encontramos a possibilidade da devolução integral da aposta. E como é que essas odds são calculadas, né? As odds desses mercados. Então, trouxe dois exemplos, um mais completo e o outro mais simples. Então, no mercado de handicap mais 0, que é o DNB, o Draw No Bet, como é que calculamos as probabilidades aqui nesse mercado? Então, pegamos um exemplo aqui, ó. Time A com 35% de chance de vitória, time B também com 35% de vitória, empate com 30% de chance. E aqui, nessa precificação, para você calcular como é que fica a partir do handicap 0 ou do DNB, você faz exatamente o seguinte, você anula um empate da sua conta. O empate some da sua conta, esses 30% vai sumir da sua conta, e a soma de possibilidades do time A ganhar com o time B ganhar vai virar 100% de tudo, tá? 100% da sua conta vai ter que focar ou na vitória do A ou na vitória do B, já que o empate está anulado dessa conta daqui. Então vai ficar mais ou menos assim, tá? A probabilidade do time A vai para 50% e a probabilidade do time B vai para 50%, já que o empate foi anulado dessa conta. Eu coloquei 35 e 35 justamente para facilitar a nossa conta aí. É óbvio que isso daria o 100% na soma dos dois, mas é assim que funciona, essa é a lógica. O mais importante é entender a lógica disso daqui. Não precisa saber fazer a conta agora, tem que entender a lógica. Podemos pegar essa lógica e levar para o mercado de gols, que dá a mesma linha de raciocínio. Então, de um lado da aposta fica a probabilidade de ter 0 ou 1 gol. Do outro lado da aposta fica a probabilidade de ter 3 ou mais gols. No meio é a probabilidade que vai ser anulada da conta.
que é a probabilidade de ter exatamente 2 gols. Então, é a lógica, é como se os 2 gols fossem um empate aqui, tá? Na lógica do handicap. E depois só vai sobrar, tá? O que pode acontecer, o que dá green, o que dá red, né? O que não está anulado neste tipo de mercado, neste tipo de linha especificamente. Então, essa é a lógica para você achar as odds ou então precificar nesse tipo de linha, tá bom? Então, vamos pegar os mercados que permitem devolução integral da sua aposta e vamos fazer um olhar restrito nele para a gente iniciar nossa reflexão. Então, esse é um tema muito comum, né? Um termo muito comum nesse tipo de mercado, que é o termo da proteção. E tem uma frase que é muito comum a gente escutar no mundo das apostas, ler, enfim, que é o seguinte. Então, botei entre aspas aqui que a gente imagine que seja alguém falando, tá? Então, no mercado DNB, minha aposta no time A está protegida no empate, tá? É muito comum a gente escutar isso, tá? E aí eu lhe pergunto, essa linha de raciocínio é correta? É verdadeira? É verdade essa linha de raciocínio? Tá? O cara está lá no DNB do time A, a aposta dele está protegida no empate? O que é que você acha? Para mim, sim. É verdade, sim. A aposta dele está protegida no empate. Mas vamos seguir a reflexão para ver se a gente acha mais coisa aí nesse negócio. Então vamos tentar ampliar um pouquinho o olhar, tá, sobre essa proteção e ver o que é que a gente acha. E aí eu já coloco como título desse slide aqui, proteção de quem? Vamos entender por quê. Então vamos lá. Se no mercado DNB a sua aposta no time A está protegida, podemos concluir que a aposta contrária, ou seja, o time B DNB, também está protegida. E aí eu lhe pergunto, essa linha de raciocínio é verdadeira? Sim, também é verdadeira. Então, se existe a proteção do apostador que fez o DNB no time A, também existe a proteção do apostador que fez DNB no time B. Então, mas aí a gente chega numa contradição, que é o quê? Existe ou não existe proteção? Tá? Então, veja, se a gente olhar de um ponto restrito, tá? A gente vê sim uma proteção. Porém, se a gente amplia o olhar, né? Amplia o olhar sobre aquela aposta, a gente vai ver que existe proteção de ambos os lados e as proteções acabam se anulando numa perspectiva mais ampla. Então, as duas sentenças são verdadeiras, mas elas entram em contradição. Quando isso acontece, você precisa identificar quem tem prioridade sobre a outra, né? Que tipo de visão tem prioridade sobre a outra, ou que tipo de visão tem primazia sobre a outra. E nesse caso é a visão mais ampla. Nesse caso, a visão mais ampla vai lhe dar uma verdade mais absoluta do que a visão mais restrita, tá? Então, é nessa visão mais ampla que a gente foca a nossa análise aqui nesta aula e segue seguindo a nossa reflexão, tá? Trouxe um exemplo aqui para vocês, passei rápido, né? Um exemplo de uma aposta no mercado DNB, vamos lá. Então, aqui, ó, tá tendo um jogo Vasco e Flamengo e o apostador João vai fazer algumas apostas aqui para a gente estudar. Vamos imaginar que a gente pode repetir o jogo Flamengo e Vasco 100 vezes, tá? Nas mesmas condições, nas mesmas escalações, enfim, é um exercício de repetição de jogo, tá? Vamos imaginar que a gente pode fazer isso 100 vezes, né, para determinar o nosso estudo aqui, para usar como exemplo do nosso estudo. E aí o João fez 100 apostas de R$100 no DNB Flamengo, ou Flamengo mais 0, no handicap asiático, com odds 2, coloquei odds 2 para facilitar a nossa conta. Então, trouxe um exemplo hipotético aqui do que aconteceu no jogo. Então, dessas 100 apostas, 50 foram devolvidas, ou seja, tiveram 50 empates nesses 100 jogos. 30 apostas foram ganhas, ou seja, 30 vezes o Flamengo venceu. E 20 apostas foram perdidas. Então, no total, deu um lucro final de R$1.000 nessas 100 apostas do João. E do outro lado, né,
Tem o Luiz. O Luiz participou desse exemplo nosso aqui igualmente, tá? Dos 100 jogos, das 100 apostas, só que o Luiz fez uma aposta no handicap mais 0 Vasco ou no Vasco da NB. Tá? E aí a mesma lógica, coloquei odd 2 também para o Vasco para facilitar nossa conta e aconteceu a mesma coisa, né? 50 apostas devolvidas, 20 apostas ganhas, que foram as vitórias do Vasco, e 30 apostas perdidas, que foram as derrotas do Vasco ou a vitória do Flamengo. E aí a gente tem um total aí de R$ 1.000 de prejuízo. Quais são as conclusões que a gente pode tirar desse exercício, dessa aula, dessa reflexão? Veja, nos mercados que permitem a devolução do dinheiro, neste exemplo aqui do João e Luiz, é o DNB ou o handicap asiático mais 0, você precisa compreender para além das proteções. Então veja, o Luiz e o João tiveram o mesmo número de apostas devolvidas, 50, o mesmo número. E isso não significa absolutamente nada. Porque o que vai significar aqui nesse tipo de aposta que o João e o Luiz fez não é o número de empates que teve entre Vasco e Flamengo. Isso é anulado, isso é excluído. O que vai significar aqui nesse exemplo é a quantidade de vezes que o Flamengo venceu e a quantidade de vezes que o Vasco venceu. É isso que determina a lucratividade e o mais EV aqui nesse tipo de mercado. Então, é muito comum a gente ver algumas comemorações efusivas aí de voids, né? Por quê? Veja, o void ou aposta devolvida ou esse tipo de mercado lhe dá uma sensação de proteção. Lembra que a gente falou de proteção no início da aula? E é verdade, a gente já debateu, é verdade essa proteção, é verdadeira. E você se sente protegido, você se sente confortável, certo? Porém, você não pode ficar preso nessa proteção ou nesse conforto, porque ela pode ser uma ilusão. Ela pode ser uma ilusão. Por quê? Você pode ser o Luiz da história. Você pode estar confortável nas apostas que não estão sendo perdidas, mas no longo prazo você pode estar num baita prejuízo. Então veja, aquela proteção pode ser uma ilusão. Ou aquela proteção pode ser uma proteção que faz sentido no longo prazo, porque ela era mais EV no sentido de que tinha mais chances do time que você apostou vencer do que o outro, tá? Então, cuidado nesse tipo de aposta, porque o que estava em questão aqui para o João e para o Luiz não era a quantidade de empates, então era a quantidade de vitórias de ambos os times. Essa reflexão pode ser levada para o mercado de gols também. Então, se você aposta ali no over 1, não está em questão se vai ter um gol. Se vai ter um gol naquele jogo, não importa. Não importa para você. Ah, mas eu vou apostar aqui porque eu estou protegido. Tá? Beleza, você está protegido. Mas se vai ter um gol, não importa. O que importa é se vai ter 0 gols ou se vai ter 2 ou mais gols. É isso que vai importar no longo prazo. É esse tipo de reflexão e esse tipo de olhar mais amplo que você precisa enxergar nesse tipo de aposta. Repito, cuidado para não ser o Luiz da história e se sentir confortável demais nas linhas que te protegem. É uma proteção verdadeira, mas é uma proteção que pode te iludir, tá? Então, essa reflexão da aula de hoje é um tema que eu não vejo muita gente explorando e eu acho que pode abrir perspectivas para sua mente, para você estudar, para você se aprofundar nos mercados e no mundo das apostas, tá bom? E aqui eu deixo como reflexão para vocês, tá? Qual é a resposta para o tema da nossa aula de hoje? Apostas devolvidas são boas ou são ruins? Tá? Deixo aí para você refletir, se você quiser responder aqui nos comentários também pode, eu vou responder todo mundo. Mas aqui é uma pergunta para colocar pulgas atrás da orelha de vocês e vocês estarem refletindo junto comigo e aprofundando, né, esse tipo de conhecimento, tá bom?
E aí, por fim, queria agradecer, né, quem ficou até o final dessa aula. Espero que te ajude, espero que você tenha gostado e que, enfim, você possa evoluir no mundo das apostas e compreender esse mercado tão bonito, mas tão complexo que são as apostas esportivas, tá bom? Valeu, um grande abraço e até a próxima.